Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia de tecnologia e ciência e aprendizagem, e, para tanto, eu vou convidar o professor Paulo Blickenstein, que vai liderar essa mesa conosco. Junto com o professor Paulo, eu convido também a professora da Universidade de São Paulo, Roseli Lopes, o professor e empreendedor Luciano Meira e o professor da Univale, André Luiz Raab. Paulo Blickenstein é professor na Escola de Educação da Universidade de Stanford e co-diretor do Centro Lehman. Ele pesquisa como as novas tecnologias podem transformar a aprendizagem da ciência, engenharia e matemática. Blickenstein criou os primeiros Fab Labs e Makerspaces educacionais do mundo e foi pioneiro no campo de Learning Analytics. Ele também dirige o projeto FabLearn, que dissemina educação maker em 15 países. É mestre pelo MIT Media Lab e doutor em educação pela Northwestern University. Roseli Lopes é professora associada do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É vice-coordenadora do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas, o CIT-USP, núcleo de apoio de pesquisa criado em 2011. Foi vice-diretora e diretora da Estação Ciência, Centro de Difusão Científica, Tecnológica e Cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, de 2006 a 2010. Coordena projetos de pesquisa na área de meios eletrônicos interativos, com ênfase em aplicações voltadas para educação e saúde. Luciano Meira é um renomado especialista em gamificação, ou educação aplicada através de jogos. Ele é sócio-empreendedor da Joy Street, empresa de educação e tecnologias educacionais lúdicas criadas em 2010, desenvolvedora das Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação, um projeto de incentivo à melhoria do ensino básico através de uma competição colaborativa baseada em games e redes sociais. Tem PhD em Educação Matemática pela Universidade da Califórnia, mestrado em Psicologia e hoje é professor da Universidade Federal de Pernambuco. André Luiz Raab é professor pesquisador da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, onde coordena o programa de pós-graduação em computação e atua no mestrado e doutorado em educação. Coordena o Laboratório de Inovação Tecnológica de Educação, o LIT, e o Grupo de Informática na Educação da Univale. Desenvolve pesquisa sobre educação em computação, pensamento computacional, movimento maker, software educacional e ambientes de aprendizagem inteligentes. É doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutoramento na Universidade de Stanford. É mestre em Ciências da Computação e graduado em Informática pela PUC Rio Grande do Sul. Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Obrigada. Deixa eu só colocar um timer. Obrigado, Bárbara. Obrigado a todos vocês por voltarem aqui para a sessão sobre STEM, sobre ciência, matemática, tecnologia e engenharia. E a gente tem aqui um painel ilustre que cada um vai apresentar o trabalho que está fazendo nessa área também. E eu vou, então, agora introduzir um pouco esse tema, falar um pouco das tendências internacionais e falar um pouco do trabalho que eu faço também com os meus alunos lá em Stanford. Então, nosso painel vai falar sobre esse assunto. Eu queria também, e esse é um pouco que eu vou focar nos meus primeiros 15 minutos. Eu queria também dizer que duas pessoas que não estão aqui, mas que trabalham com a minha equipe e também com a Roseli, a Tatiana Rochgreb e a Cássia Fernandes, são parte da minha equipe de pesquisa. A Cássia também é aluna de doutorado da Roseli. Bom, primeiro, rápidas definições. O que é STEM? As pessoas falam, às vezes, o significado da sigla é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É mais ou menos o que a gente costuma chamar de exatas, mas tem algumas variações de STEM que estão acontecendo pelo mundo. Uma é o STEM Plus C, que é o STEM mais computação. Então, é como você aprende as disciplinas de ciências, de matemática, usando computação. E outro é o STEAM, que é o STEM mais as artes, né? Então, vou voltar nesse assunto daqui a pouco, mas só para vocês saberem um pouco do que a gente está falando.
Essa abreviação foi criada porque as pessoas começaram a entender que essas disciplinas eram muito próximas e que o jeito de ensinar elas também poderia ser muito próximo. Bom, mas o que começou esse fenômeno, esse processo de transformar o ensino de STEM? Primeiro foi a conclusão, como vocês podem ver, esse é um livro, a conclusão de que o currículo ele é muito antigo nessas áreas. Então, esse é um livro que eu vou daqui a pouco falar o quão antigo ele é, que tem os algoritmos de divisão, de multiplicação, a tabuada, tal, coisas que até hoje a gente ensina na escola, apesar do fato de que tem um telefone ou um computador tal no bolso de cada um que pode fazer todas essas coisas. Esse é um livro de 1478, foi o primeiro livro didático de matemática publicado na Itália, perto de Veneza, na cidade de Treviso, e é chocante que a gente continue ensinando. Quer dizer, claro que essas coisas são importantes, mas o tempo que a gente dedica para isso na escola, na minha opinião, é incrivelmente longo, em função de todas as mudanças tecnológicas que a gente passou. Bom, então, esse diagnóstico de que tinha alguma coisa muito errada com o ensino de ciências, de matemática, foi o que começou, no mundo da pesquisa acadêmica nessas áreas, um processo de repensar o ensino, os currículos, o que a gente tem que ensinar e o que a gente não precisa mais ensinar nessas áreas. Então, o diagnóstico é que o currículo de ciências e matemática era o que os americanos chamam de a mile wide and an inch deep, quer dizer, ele era enorme, cobria física, química, biologia, matemática, tal, mas ele era com 1 centímetro de profundidade. Quer dizer, as crianças aprendiam sobre um monte de coisa, mas nada em profundidade, saíam da escola, esqueciam tudo, e você não criava nenhum tipo de alfabetização científica ou matemática que permanecesse. O segundo é que a gente estava ensinando a ciência do século XIX ou do século XV no século XXI. Então, todos os avanços mais modernos da ciência, que hoje são extremamente importantes, né? Por exemplo, você não consegue entender o aquecimento global com a ciência do século XVIII, do século XIX, você precisa da ciência do século XXI. E a gente estava ensinando uma ciência antiga, que não era mais relevante, que não era mais interessante para as crianças. O papel da ciência mudou, acabei de falar de aquecimento global. Antigamente, quando a gente pensava em ciência, quando eu estava na escola pensando em ciência, a gente falava, os cientistas eles mandam um foguete para a Lua, eles inventam coisas, mas os cientistas fazem isso separado da gente. As pessoas normais estão aqui, e os cientistas são os gênios que estão inventando foguete, inventando todo tipo de coisa, descobrindo novas leis científicas. Hoje, a ciência está muito mais próxima do dia a dia, porque hoje o aquecimento global, a engenharia genética e uma série de outros tópicos hoje aparecem no debate de eleições presidenciais, por exemplo. Você tem candidatos defendendo a clonagem, defendendo diferentes tipos de princípios éticos para a engenharia genética, defendendo políticas de prevenção do aquecimento global. E tudo isso a gente precisa saber o que essas coisas são e tomar decisões que são importantes para o futuro do país, da nossa espécie. Então, a gente não pode mais aprender ciência como uma curiosidade, uma coisa que é bacana de saber, mas que, na verdade, não é útil para nada, né? Então, hoje, a ciência ela é relevante, ela é importante, a gente não pode mais deixar só com cientistas. Outra conclusão que os pesquisadores chegaram é que os laboratórios escolares eram subutilizados. As crianças iam no laboratório, seguiam o que a gente chama de um experimento receita de bolo, seguiam passo a passo, escreviam lá um número no relatório, mas não entendiam o que elas estavam fazendo. Aquilo não era ciência de verdade. Aquilo era uma simulação de ciência que não tinha nada de investigação, não tinha nada de produção de conhecimento. Então, a gente tinha laboratórios, às vezes até bem equipados, que não serviam para nada, era um desperdício de recursos. E, finalmente, evasão e baixo desempenho. Quer dizer, isso é conhecido que nessas disciplinas a evasão e o desempenho são muito baixos, e os alunos saem da escola detestando matemática, detestando ciências e tudo mais, o que é ainda mais grave. Bom, uma outra questão de diagnóstico internacional
é que, normalmente, a gente pensava que o melhor preditor para você seguir uma carreira em engenharia em ciências eram as suas opções de curso no ensino médio. Isso, nos Estados Unidos, o ensino médio ele é flexível, então você pode fazer mais ou menos matérias de exatas, por exemplo. Então, as pessoas achavam, se você faz mais matérias de exatas no ensino médio, ou se você tem boas notas em ciências, isso prediz se você vai para uma carreira científica. Mas teve um paper seminal, muito importante, publicado em 2011, que descobriu, olhando dados longitudinais, que o interesse e a relevância futura da ciência para os alunos da 8ª série era melhor preditor do que as notas dos alunos ou do que a opção de curso. Então, se você perguntasse para um aluno na 8ª série, isso porque nos Estados Unidos eles coletam esses dados todos os anos, de todos os alunos. Tá? Tem um questionário, se o aluno fala, eu me vejo como cientista no futuro, ou eu me interesso por ciência, ciência é relevante para mim, esse dado predizia melhor se esse aluno ia ser cientista do que se ele tinha boas notas em ciência. Então, a importância disso é que as pessoas começaram a ver que interessar o aluno por ciência, por matemática, apaixonar o aluno por essas áreas era mais importante do que se ele tem boas ou más notas. Então, o ensino tem que ser mais motivante, mais interessante, e menos receita de bolo, e menos de decorar fórmulas e de fazer testes e tudo mais. Tal. Bom, um dos resultados desse diagnóstico internacional é que os currículos internacionais começaram a mudar radicalmente. Então, por exemplo, no Canadá, o currículo do estado de British Columbia tem uma disciplina nova inteira que é design, tecnologia e habilidades relacionadas, que é uma matéria onde você aprende a criar protótipos, a programar computador, você aprende o que é tecnologia, como a ciência é aplicada na vida cotidiana, tal. Você cria, inventa coisas e tudo mais. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, o Next Generation Science Standards, que é uma espécie da base curricular americana para ciências, incluiu a engenharia no ensino básico. Então, eles falam que é importante que o aluno possa definir problemas, criar soluções, avaliar soluções, otimizar soluções, inventar coisas. E isso começa desde do primeiro ano do ensino fundamental. As crianças criam protótipos com materiais muito simples, tal, e, à medida que elas vão avançando até o ensino médio, vão criando com tecnologias cada vez mais sofisticadas. Então, esses currículos, essas mudanças foram muito radicais, muito importantes, e estão transformando o ensino em vários lugares. Tem também outros exemplos que eu não vou mostrar aqui, mas vocês podem ir lá na Inglaterra, na Finlândia, tal, de outros países que incluíram essas coisas também no currículo de ciências. Bom, e quais são as tendências, então, que a gente tem que observar nesse país? Então, são essas 6 coisas. Primeiro, o currículo cada vez mais integrado, então, sem tantas diferenças entre as disciplinas. Fronteiras cada vez mais tênues entre essas áreas. Então, hoje, você ensina no ensino fundamental e médio conteúdos de bioengenharia, biomecânica, biomimética, biomaking, biologia computacional, que parecem nomes complicados, mas hoje tem, por exemplo, softwares desenhados para criança, para você fazer, por exemplo, sequenciamento genético na escola, né? Então, tem uma série de softwares, de equipamentos produzidos para crianças, para a escola, para você fazer uma série dessas coisas. Por exemplo, biomimética é uma ciência que estuda como você cria robôs que imitam animais, né? Então, que imitam, por exemplo, como um lagarto sobe uma parede e tudo mais. Tal. Isso está entrando nas escolas, todas essas misturas entre as ciências, a engenharia e a computação. Trazer novos conteúdos, então, como esses que eu acabei de citar, mas outras coisas também, para o ensino fundamental e médio, mas eliminando coisas que já não servem mais, que já não são tão mais relevantes. A obrigatoriedade da computação como disciplina, que já é uma realidade em vários estados americanos, na Inglaterra e em outros lugares, não mais como uma oficina que você faz depois da aula ou para os alunos que são mais interessados em computação, mas está virando uma disciplina obrigatória no ensino fundamental e médio. Flexibilização dos mecanismos de ingresso na universidade. Então, tem universidades que agora aceitam um portfólio de projetos como como substituto de provas e exames do tipo Enem. Você pode levar para
para a universidade um portfólio de projetos. Fala, eu criei essa invenção, eu criei esse projeto que foi usado em tal lugar, eu resolvi um problema com essa invenção, e isso é levado em conta no ingresso da universidade. E uma questão que eu acho que vai ser muito crítica no Brasil é que é uma enorme demanda por professores que possam fazer isso, professores que possam ensinar computação, professores que possam ensinar engenharia, making e tudo mais. Bom, no Brasil, algumas coisas avançaram e outras ainda não. Então, a gente ainda tem uma concepção curricular muito separada, de disciplinas separadas, que não é muito integrada. Na base curricular, a gente vê que existe a intenção e a ideia de colocar a tecnologia no currículo, mas ela não está dentro dos objetivos de aprendizagem. Ainda é um trabalho que a gente precisa fazer de melhora da base curricular nesse aspecto. Ela ainda não tem, por exemplo, computação, ela ainda não tem engenharia, ela ainda não tem uma série de coisas importantes. A gente tem no Brasil uma tendência maior à desigualdade, porque a disparidade entre escolas particulares e escolas públicas no Brasil é muito maior do que em outros países. Então, o que está acontecendo hoje em dia, que é uma tendência preocupante, é que as escolas particulares estão adotando todas essas tendências internacionais que eu falei, de ter laboratórios, de ter aprendizagem baseada em projeto, de ter robótica e tudo mais, e as escolas públicas não estão conseguindo acompanhar. Então, isso vai gerar uma brecha digital ainda mais grave no futuro, se a gente não se mobilizar para lidar com essa situação. A questão da reforma do ensino médio, que vai gerar itinerários e tudo mais, tem o risco de gerar também essa opcionalização de tudo. Então, se o aluno não se identifica no primeiro ano do ensino médio com exatas ou com computação e com engenharia, ele nem vai explorar essa área, porque ele acha que ele não tem jeito para isso. Só que, muitas vezes, ele nem conhece essas áreas o suficiente para fazer essa opção, e muitas escolas podem optar por dificultar o acesso a esses itinerários, porque são itinerários mais caros, onde tem menos professor e tudo mais. Então, é uma questão que a gente precisa também prestar atenção. No Brasil, a gente tem uma falta enorme de pesquisadores e líderes nessas áreas. Então, a gente tem aqui 3 deles, mas para as dimensões do Brasil e para a dimensão da implementação da base curricular, a gente, por uma ordem de grandeza, a gente não tem o número de pessoas suficientes para tocar esses projetos nos estados dos municípios. Porque a gente vai ter agora nos estados que criar novos currículos baseados na base curricular, e a gente simplesmente não tem nas universidades gente que estuda, tem muita gente que estuda língua portuguesa, tem mais gente que estuda até um pouco matemática, mas em ciências, o ensino de ciências, a gente tem universidades, escolas de educação inteira que não tem um professor que estuda ensino de ciências. E, finalmente, a gente tem essa questão do Enem, que ele é um mecanismo estruturador do sistema. Quer dizer, se não cai no Enem, as escolas não estão nem aí para aquele conteúdo. Isso é uma coisa que acontece também na Índia, na China, que eles têm esses exames enormes nacionais. É um problema que a gente também tem que pensar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, o acesso ao ensino superior ele é por um conjunto de materiais. Provas, mas também portfólios, mas também uma entrevista, também uma redação que você faz, o seu histórico de, por exemplo, participação em projetos comunitários e tudo mais. Enquanto a gente não tiver o Enem aberto a essas tendências internacionais de outras formas de avaliação, as escolas não vão ter tempo nem interesse de fazer qualquer coisa que não atenda a essas demandas. Enfim. Algumas questões, só para terminar essa introdução, sobre o ensino de STEM e de computação no Brasil. Primeiro, a escala e a dimensões continentais do Brasil. Como que a gente faz isso, sabendo que 90% das escolas não tem laboratório de ciências, por exemplo, ou não tem internet, ou não tem computador? No Brasil, a gente tem uma questão fundamental, que é a diversidade e a inclusão. A gente tem diferentes culturas em diferentes regiões, a ciência é relevante de diferentes formas em diferentes partes do Brasil, e a gente, como sociedade, tem essa preocupação muito grande da inclusão. A gente não quer só desenhar um ensino de ciências e de matemática que seja só para alguns, a gente quer que ele sirva a todos. E, finalmente,
Se você olhar os laboratórios que existem nas escolas públicas de ciências, eles são ou inexistentes, ou pouquíssimo usados, ou, muitas vezes, quando eles são usados dessa forma que eu falei, de laboratório receita de bolo. O aluno vai lá, ele não entende o que está acontecendo, ele está só seguindo regras e tudo mais. Então, essas 3 questões são questões importantes que a gente tem que pensar e que a gente vai discutir aqui nesse painel. Eu queria rapidamente falar de alguns projetos que a gente está fazendo em Stanford e também introduzir um projeto que vocês vão ver num vídeo que a gente vai passar daqui a pouco, muito rapidamente, que também falam sobre essa questão. Então, em 30 segundos por projeto, é o projeto de robótica livre de baixo custo, que chama GoGoBoard. Então, a gente desenvolveu, com a contribuição importante do Rodrigo Barbosa, que está aqui, uma plataforma de robótica livre de baixo custo, especialmente adaptada ao Brasil. Isso é parte do trabalho do Centro Lehman de Stanford, apoiado pela Fundação Lehman. A gente desenvolveu também um laboratório na nuvem, que são laboratórios online, que são laboratórios reais que rodam lá nos nossos servidores, tem um microscópio conectado com uma câmera, e o aluno pode acessar o seu próprio experimento de qualquer lugar do mundo, pelo celular ou pelo computador. E a gente apresentou isso ano passado, mas depois posso falar mais disso. Então, é uma forma de me fugiu a palavra em português. É uma forma de lidar com a questão das dimensões continentais do Brasil, de não ter laboratório, mas também você não quer um laboratório de mentira. Então, esse é um laboratório que ele é real, quer dizer, ele tem um microscópio lá realmente onde as coisas estão acontecendo, mas o aluno acessa ele remotamente. Um outro projeto, a Tamar, ela não pôde vir para a conferência porque, infelizmente, o pai dela faleceu recentemente, mas o projeto que ela faz lá no Centro Lehman chama Modelamento Bifocal, e é um projeto onde a gente integra o aprendizado maker e as ciências. Então, os alunos, em vez de você ir para a aula teórica e depois ir para a aula de laboratório uma semana depois, a gente criou uma forma de ensino onde você faz a teoria e o laboratório ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vocês veem, esse é um exemplo. O aluno está fazendo esse experimento de difusão química nos beckers lá que você está vendo. E, ao mesmo tempo, ele está explorando a teoria de difusão com um modelo no computador. Então, essa é uma nova forma de ensinar ciências com laboratório que a gente desenvolveu, onde você faz a teoria e o laboratório ao mesmo tempo, e você compara os dois e entende as diferenças entre experimento, entre teoria e tudo mais. Tal. Tudo isso tem vários papers que a gente publicou, depois a gente pode disponibilizar para vocês. Só para vocês terem uma ideia rápida da diferença, a gente fez um estudo com um grupo de controle, onde vocês podem ver os resultados, né, as barras do lado direito. Vocês têm o aumento, o ganho de aprendizagem, né, comparado com o grupo de controle, estatisticamente significativo, mas, especialmente, se vocês olharem esses 2 desenhos, no grupo de controle, você vê que a diferença, o tipo de representação científica que o aluno usa, praticamente não muda entre o antes e o depois, né, o pre e o post. Embaixo, no experimento que a gente fez, você vê que a representação muda de um desenho esse era um experimento de difusão. Então, ele coloca um ovo numa água com açúcar e daí tem difusão pela membrana do ovo. No segundo desenho do lado direito, você vê que o aluno está representando aquilo com as moléculas e tudo mais, tal, radicalmente diferente daquela representação lá em cima. Então, isso é consequência dele observar essas coisas ao mesmo tempo. Ele vê as moléculas em movimento e ele faz o experimento ao mesmo tempo. Tal. E, finalmente, um outro projeto que é esse do vídeo que vocês vão assistir, é do meu aluno Chris Proctor, e ele criou um software que integra português e computação. Então, você vai estar, bom, mas como que você integra isso? Então, ele criou um software que chama Unfold Studio, que vocês vão ver no vídeo,
E o que esse software faz? É um ambiente também de código aberto, e a gente está traduzindo para português para poder lançar no Brasil nos próximos 2 meses, onde você cria programas de computador que geram histórias, aquelas histórias que têm vários ramos. Não sei se vocês lembram, tinha uma época que tinha uns livros, que tinha 2 finais, que você ia até o livro, daí você escolhia qual final você queria. Então, o Chris criou um software onde você cria essas histórias, mas elas podem ter infinitas ramificações. Então, o leitor da história decide se uma coisa vai acontecer ou a outra, e isso vai levando para diferentes ramificações. Mas o autor da história tem que aprender a programar essas histórias, e ele criou uma linguagem de programação muito simples, e fez experimentos em muitos lugares, em muitas escolas públicas na Califórnia, onde os alunos aprendem a programar dentro dessa perspectiva de criar uma história com múltiplas ramificações. Então, ele chama isso de multialfabetizações. Você aprende a contar histórias, você aprende a língua, mas você está aprendendo também as ideias de ciência da computação. E tem um vídeo agora de 7 minutos que ele vai explicar um pouco o que ele faz, a pesquisa que ele faz e como funciona esse sistema. E depois a gente vai passar para os nossos convidados. Então, deixa eu passar aqui. Ops. Então, essa era a minha parte. Eles vão passar lá o... I'm Chris Proctor, a PhD candidate at Stanford, working with Assistant Professor Paula Blickstein. Thanks for having me. The focus of my research is critical computational literacies. This is informed by my prior experience as a secondary English and computer science teacher. Computational media are deeply woven into our lives today. Computation shapes how we keep in touch, how we find mates, how we get around and work, how we get the news and participate in social action. Computation has given rise to new kinds of weapons and strategies for activism. Our epistemologies are increasingly computational, and computer science is beginning to be taught broadly in schools. All the arguments for teaching traditional literacy apply to computational literacy as well. It can provide economic opportunity, access to social participation, media for self-expression and identity practices, and it can support critical engagement with hierarchies and oppressive structures like race, gender, and social class. However, computer science is often taught as a sort of decontextualized, depersonalized, and depoliticized engineering practice. Instead of building on students' existing literacy practices, we present computation as something new, different, and disconnected from the rest of their lives. This is coupled with a narrow view of what it means to do computer science. This disconnect leads me to search for new ways of teaching computer science, informed by the pedagogy of critical textual literacy. I have 3 research questions. First, what kind of medium and pedagogy might support textual computational multiliteracy? Second, what practices might emerge in such a textual computational multiliteracy space? Third, how might such practices support critical awareness and resistance to racism, sexism, and other oppressive ideologies? We explored these questions through a participatory based research process. The result is Unfold Studio, a web application for reading and writing interactive fiction. Let me show you how it works. We have the authoring environment on the left, where stories are written in a programming language designed to feel as much as possible like writing prose, while allowing variables, functions, control structures, and everything else that's part of a full programming language. The reading or playing environment is on the right. Unfold Studio includes social affordances, including the ability to like stories, follow other users, collect stories into books, and a social activity feed. Unfold Studio has been used by hundreds of students in computer science and humanities courses, and we're about to release internationalized versions for Portuguese, among other languages. We think of literacy practices like reading and writing interactive stories as happening within figured worlds, spaces where participants collaboratively transform existing meanings and author identities for themselves. We often read literary texts as immersive, positioning ourselves inside the world of the story. On the other hand, models and simulations are interactive. We feel like we're outside the simulation, able to control and observe.
Interactive storytelling has aspects of both immersion and interactivity. Sometimes the author encourages the player to be a participant in the story's world, using techniques like allowing you to choose your emotional responses to a situation, or forcing you to make choices that affect other characters. Other times, the player is positioned outside the story world, for example, by directly addressing the player, denying you agency, or setting it up as a sort of game that can be won or lost. We believe this inside-outside duality has unique possibilities for sharing experiences like microaggressions, and for developing critical awareness. To explore the critical possibilities of Unfold Studio, we conducted a 2-week workshop in a high school sociology class, focused on models of personhood. For example, students were asked to create an oppressive social world, where the possibilities of speech were limited. Most of these teenagers could identify readily with how parents sometimes treat them as younger versions of themselves. One student's experience highlights the critical possibilities here. During the workshop, the teacher, Mr. Leo, told a story. He had made fun of the way some African-American girls talked, and they became very angry. He explained that if they had been in his class, they would have known him and realized he meant no offense. In a writing reflection, the student wrote, "I was intrigued by the discussion on personhood, and the idea of having no way out of the stereotypes you're assigned. I disagreed with Mr. Leo's interpretation, since I was very offended by his words in conclusion, but didn't say anything in order to not make people, especially Mr. Proctor, who I didn't know very well, uncomfortable. I regretted not saying anything, and I think that regret evolved into my piece." She ended up writing a story in which you're a high school senior, and your friend is subjected to increasingly violent racial bullying. You can try to stand up for her, but only half-heartedly, and never to any effect. All your choices are accompanied by internal monologue, exploring inaction, the inability to act, and regret. In writing this story, and sharing it with her peers to play and replay, the student was able to speak back to her teacher's offensive statement. We analyzed the workshop stories through open coding, focused on how authors use the affordances of interactive storytelling. Because these are programs, they afford controlling the story's flow and maintaining state, among other things. One commonly used affordance of prose was dialogue, bringing in multiple voices. Adding a second layer, we considered how these affordances were used through various immersive and interactive techniques, employed in the service of particular figured meanings. 3 prominent groups of figured meanings were life, which includes school, families, relationships, literary genres like horror or science fiction, and enactment of social media interactions. Finally, we coded various critical moves, such as engagement with language, gender, race, and social class. This diagram shows roughly how codes were associated with each other across different layers of analysis. Some big takeaways. Dialogue was very important. Immersion was an essential technique for stories about real life. Interactivity was also used frequently, but usually for toys or experiments. Stories about life led to criticality, or were associated with criticality. And finally, social media was unexpectedly prominent, though we were still developing techniques for how to use this. One of the goals of this research is to bring together literacy scholars from critical literacy and those from the learning sciences. Bringing together Acho que enquanto carrega o vídeo eu posso dizer o que ele estava, o que ele quis dizer no bring final. together literacy scholars from critical literacy and those from the learning sciences, bringing together what gets learned with how learning happens. Ok, acho que pode parar ouvir, eu vou explicar os últimos segundos. Então, a ideia desse projeto é trabalhar o ensino de computação, de programação, com histórias, mas histórias que ajudam os alunos a falar de assuntos difíceis, de assuntos como raça, gênero, opressão na sala de aula, opressão social,
E o Chris fez uma série de trabalhos mostrando que os alunos podem se engajar dessa forma, usando computação e usando histórias de uma forma que não existia antes na escola. E a ideia que a gente quer trazer também para o Brasil é de usar isso nas escolas brasileiras, onde a gente sabe que os problemas são muito parecidos com os Estados Unidos e que a gente tem o mesmo interesse em ensinar computação e ensinar isso de uma forma crítica, de uma forma que não seja puramente tecnicista e, como ele mesmo falou, só como uma técnica de engenharia. Então, é um projeto que, se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem usar, manda e-mail para a gente e a gente vai depois dizer quando estiver tudo traduzido para português. Isso se aplica também às outras coisas que eu falei, dos laboratórios remotos, do modelamento bifocal e tudo mais. Isso tudo foi apoiado pelo Centro Lehman, pela Fundação Lehman, e a ideia é trazer isso para o Brasil, para as escolas brasileiras. Então, a gente está mais do que aberto a levar para as escolas, para os sistemas que vocês lideram. Então, muito obrigado. E agora a gente vai passar a palavra para o André Rabe. Obrigado. Parte você pulou, é isso? É outro arquivo. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo André Rabe e eu vou trazer para vocês um pouco da minha visão sobre como criar bases para a educação STEM no Brasil. Eu sou pesquisador de informática na educação há muitos anos. Sou professor da Universidade do Vale do Itajaí, de duas áreas, da computação e da educação. E a minha visão é muito influenciada por esta tentativa de diálogo entre duas áreas que são, a princípio, bastante diferentes. Eu participo de comissões muito preocupadas em relação a trazer mais conhecimento de computação para a educação, em especial na Sociedade Brasileira de Computação, e também na Rede de Inovação para a Educação Brasileira, que é uma iniciativa do CIEB, o Centro de Inovação na Educação Brasileira. Mas muito dos meus anseios e da minha trajetória de desenvolvedor de software educacional, de pesquisador de tecnologia, de pesquisador de educação, ela foi amplamente impulsionada quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo Blixten na Universidade de Stanford, no ano de 2016, no programa de Visiting Scholar. E, a partir de lá, muitas coisas interessantes começaram a acontecer no Brasil e algumas delas eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. A concepção de educação STEM que eu acredito e que gostaria de compartilhar aqui com vocês, essa visão, ela é fortemente apoiada na ideia de construcionismo de Seymour Papert, que dialoga fortemente com as ideias de construtivismo de Piaget, se apoia fortemente também em ideias de Paulo Freire, e ela está muito fortemente na base de todas as iniciativas maker que têm sido desenvolvidas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu valorizo muito a importância do desenvolvimento do pensamento computacional como uma estratégia de que todos se tornem fluentes em desenvolver com tecnologia, compreender como funciona o computador e de que forma o conhecimento de computação pode nos empoderar para criar inovações. E, principalmente, enquanto pesquisador, busco sempre fundamentar todas as escolhas educacionais com base em evidências. E
nesse sentido, eu vou mostrar para vocês algumas iniciativas de sucesso que estamos realizando em Santa Catarina, no Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, que tem uma parceria muito forte com o Colégio de Aplicação da Univale, que nos abriu as portas e permitiu que várias das inovações que eu vi lá na Universidade de Stanford a gente pudesse testar na prática, na realidade brasileira. A partir do ano passado, nós criamos uma disciplina chamada Laboratório Maker, que ela oferece práticas maker para os alunos dessa escola, atendendo em torno de 100 alunos por ano, e também uma disciplina de computação para todos os estudantes, desde o 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio, em torno de 700 alunos por ano, que a gente chamou ela de pensamento computacional. Esses resultados, os primeiros resultados dessas iniciativas é o que eu vou mostrar a seguir. Nós reformulamos o espaço de um laboratório que era de informática para comportar um espaço maker. E o espaço passou a priorizar, então, um ambiente que possibilite a colaboração, que não tenha um local exclusivo para fazer exposição, que torne os equipamentos acessíveis aos estudantes, os suprimentos acessíveis aos estudantes, e que ele defina áreas que podem ser inspiradoras através também de modelos e exemplos que ficam expostos nessas áreas, em temas como artesanato em papel, costura, robótica eletrônica, programação, marcenaria, fabricação digital como corte a laser, impressão 3D, e principalmente a ideia de fazer registros, né, um local para filmagem e fotografia, porque a gente percebe que nessas práticas a ideia de registrar e compartilhar o conhecimento produzido e construído, ela é muito enriquecedora. As atividades nesses espaços, elas são muito cooperativas, colaborativas, e elas estimulam o protagonismo do estudante. O estudante ele tem opções de escolha daquilo que ele quer aprender, em como direcionar aquilo que ele quer aprender, mas, mais do que isso, ele relaciona os conhecimentos que ele vê em aulas expositivas, em outros momentos, com aquilo que ele está construindo. Ele se aprofunda nos temas, ele dá significado para temas de ciência, ele dá significado a partir do momento que ele usa a robótica, que ele usa ferramentas, que ele constrói projetos de interesse dele, mas que também possuem fundamentos importantes. Quando a gente não tem um ambiente adequado, como o laboratório que a gente pôde reformar, a gente criou um armário, que está ilustrado ali na imagem, na parte superior direita, que ele encapsula um espaço maker. Então, foi possível a gente levar esse móvel para várias salas e a gente desenvolver em espaços que não eram totalmente preparados, atividades com enfoques parecidos. O pensamento computacional está sendo explorado na escola de forma bastante diversificada, com muitas estratégias diferentes, desde programação, desenvolvimento de aplicativos, como também histórias, como também resolução de problemas propriamente dito, o uso de brinquedos de programar, de jogos de programar, o uso da computação criativa. Então, são muitas as abordagens diferentes, difícil de cobrir em pouco tempo. E já estamos chegando no 2º ano e uma dissertação de mestrado que eu orientei avaliou os impactos a partir da opinião dos estudantes ao final do 1º ano em relação a essa iniciativa de aprender computação na escola. Os resultados estão pormenorizados, separados em ensino médio, ensino fundamental 8º e 9º ano, ensino fundamental 6º e 7º ano, porque eles diferiram bastante em relação a essas faixas etárias. Os estudantes perceberam que aprender sobre resolução de problemas usando computação melhora o desempenho deles em outras disciplinas, principalmente os alunos do ensino fundamental 6º e 7º ano, os mais jovens. Começaram a perceber que aquele conhecimento que era para desenvolver, inicialmente jogos, que são coisas que eles se interessam mais, também era muito útil na matemática, também era muito útil nas ciências, também era muito útil em outras áreas. O interesse em computação cresceu após a disciplina, em todas as faixas etárias, o que indica que a gente ter pessoas dentro da realidade da escola, dentro da escola,
que sejam detentoras de conhecimentos tecnológicos, ela faz com que esse discurso, com que essa fluência chegue nos estudantes e eles aumenta a importância que eles dão para essas áreas. Na mesma direção, a grande maioria dos estudantes reconheceu a utilidade do pensamento computacional tanto nas suas vidas quanto na sociedade, indicando então que, apesar de não ser um conteúdo que é cobrado em exames oficiais, que não cai no Enem, que não vai dar vaga para ninguém na universidade, ele é um tema fundamental e importante. Quando a gente investe em iniciativas que permitem os estudantes desabrocharem os seus desejos e explorarem profundamente, surgem também pessoas inovadoras e ideias que acabam se tornando produtos em startups. O brinquedo de programar Hope, que eu ilustrei nesse seminário aqui ano passado, os Eletroblocks, que infelizmente a imagem não veio junto, e temos um canal de YouTube da nossa instrutora maker, chamada Júlia, onde ela compartilha as experiências que ela tem de engenheira de computação, ela compartilha o que é um espaço maker, ela orienta as pessoas que buscam apoio sobre como escolher a profissão, como escolher seu curso, tem vários seguidores. Então, a gente começa a trabalhar com inovação, e inovar e formando inovadores. Essas iniciativas que eu estou trazendo, eu sei por conviver com vários espaços que elas não são iniciativas isoladas. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, tanto no Maker, e aí tem nuvens de palavras que indicam diferentes terminologias de uso do Maker, tanto no Brasil quanto em outros países, diferentes formas de abordar a programação e eventos que trazem, ano a ano, muitas iniciativas que estão acontecendo, ligadas tanto à área mais associada à computação, como também à cultura Maker. O que falta é que nós tenhamos um pouco mais de visão de política de Estado. Nesse momento, eu não vejo mais nenhum motivo para se investir em laboratórios de informática nas escolas. O custo de montagem de um laboratório Maker e de um laboratório de informática são muito semelhantes. E um laboratório Maker traz muito mais potencialidades de usar a tecnologia para a produção de tecnologia, de empoderar os estudantes nessa direção e não de transmitir informações, como geralmente o laboratório de informática faz. É importante a gente pensar novas métricas de impacto da avaliação da pesquisa no Brasil e da avaliação da pós-graduação. A universidade ela pode trazer muito mais retorno para a sociedade. E isso depende, não só para a sociedade, mas para a educação básica também. Isso depende de ampliarmos a valorização da extensão de iniciativas que permitam interdisciplinaridade e inovação, e que a gente não fique prisioneiro de um sistema que faz com que os pesquisadores se preocupem em publicar artigos que vão ser lidos apenas por cientistas, e o retorno para a sociedade fica bastante reduzido. A nossa Base Nacional Comum, ela propõe alguns avanços significativos. Na competência geral número 5, ela menciona compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. A palavra criar é muito importante nesse contexto. No entanto, os objetivos de aprendizagem que estão inseridos em todas as áreas, e particularmente em ciências, não dão conta de criar tecnologias digitais. Então, é necessário revisarmos fortemente a base, incluindo mais computação, mais tecnologia. Nessa direção, no final do mês passado, o Conselho Nacional de Educação realizou um seminário para discutir computação na educação básica. Eu tive a possibilidade de participar. Tanto a Sociedade Brasileira de Computação quanto o CIEB levaram propostas bastante sólidas e bem construídas para apoiar a decisão do Conselho Nacional de Educação, e aguardamos, ansiosos por uma resposta que esperamos seja uma revisão no sentido de incluir mais tecnologia, mais computação na Base Nacional Comum. Muito obrigado.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde? Está todo mundo acordado, ok. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite do Centro Lehman, dos nossos colegas aqui, e falar que eu sou engenheira, né? O Paulo foi nosso aluno lá na Poli, e essa preocupação com a educação surgiu na época em que o Paulo era nosso aluno. Coincidentemente, meus filhos tinham nascido naquele mesmo momento, e eu que estava formando estudantes de engenharia para desenvolver tecnologias para as mais diversas áreas, passei a ter um interesse especial pela área de educação, porque a gente via que o uso do computador dentro das escolas, apesar de, às vezes, computadores tão modernos quanto se colocavam em escolas de engenharia, quando eram colocados nos laboratórios de informática, eram usados para fazer um copiar e colar para usos muito básicos. A gente fala assim, puxa, mas isso aqui podia ser um simulador, podia ser tantas coisas. E lá naquela época do Paulo, a gente já começou assim, nossa, a importância de desmistificar as caixas pretas, ainda que a pessoa não queira ir para a área de ciência e tecnologia, como é que a gente faz um uso, né, das tecnologias modernas que estão aí disponíveis para que as pessoas possam ter uma melhoria da qualidade de educação em todas as escolas e não aprofundar, né, essa distância entre as pessoas que estão numa escola boa e numa escola que não é tão boa ainda. Eu escolhi um dos temas nos quais a gente vem trabalhando há muito tempo. Eu escolhi aqui falar para vocês sobre a FEBRASE, porque a FEBRASE, na verdade, ele é um programa, né, que ele é utilizado para a gente poder fazer as nossas pesquisas e, ao mesmo tempo, a gente poder criar aí uma forma da gente compartilhar boas práticas e criar comunidades de aprendizagem. Então, já é um projeto não, é um programa, porque já tem aí 17 anos contínuos de trabalho, não é simplesmente uma feira de ciências, isso precisa ficar claro, né? É um programa em que a gente tem uma série de iniciativas para provocar os estudantes, para provocar os professores e a gente trazer subsídios para políticas públicas, porque nós, às vezes, subestimamos o aluno que está lá na escola e o professor que está lá na escola, né? E a gente quer que todo mundo seja autor, mas a gente não dá oportunidade para o aluno e para o professor ser autor. A gente não dá voz para eles num mundo em que a gente tem tecnologias que permitem que as pessoas possam ter voz, que antes a gente não conseguia, né? A gente tinha muitas coisas que eram de cima para baixo. Hoje, essa construção ela tem que ser uma construção coletiva. E a FEBRASE é a nossa plataforma para a gente mostrar as coisas nas quais a gente acredita, para a gente poder estudar mais profundamente uma série de questões que não dá para falar em 10 minutos, mas que, para fazer esse tipo de iniciativa, a gente bebe na fonte, né, da fundamentação teórica que o Paulo aqui e o André já abordaram, né? A gente, é claro, quer despertar novas vocações, e como o próprio Paulo falou, eu preciso fornecer todos os itinerários, porque as pessoas não sabem do que elas são capazes, principalmente pessoas que têm uma condição social menos favorecida. Como é que ela vai saber que ela tem uma super vocação para resolver um grande problema na área de saúde, né? Que ela pode ser uma pessoa que vai desenvolver uma tecnologia que vai ajudar a humanidade? Ela não sabe disso, então ela precisa descobrir. Então, o papel da educação básica é permitir que a gente consiga descobrir as nossas paixões. Então, eu preciso ofertar, né, um ambiente aí criativo que estimule a autoria, etc. O papel da FEBRASE é justamente esse. Inovação não acontece por acaso, eu preciso fazer algum tipo de provocação. Ela ainda não é em larga escala, mas é uma plataforma utilizada para a gente mostrar que é possível e que, se a gente tiver políticas públicas que usem subsídios que estão sendo gerados pelas pesquisas que a gente vem fazendo em cima dessa plataforma, a gente juntos, né, pode estar construindo aí caminhos possíveis. A gente tem várias iniciativas de divulgação, de orientação. Então, por exemplo, Fale com a FEBRASE, a plataforma APS, que é um curso online, a plataforma Code IoT, que é um curso online que eu vou mostrar nos próximos slides. A mostra presencial, porque ela é viva, você vê gente de verdade, a gente não vai estar contando, olha, o menino lá de Rondônia fez tal coisa, você vai ver o menino de Rondônia. A menina do interior do Ceará, de uma escola convencional, lá do Rio Grande do Norte, etc. Anualmente, a gente traz uma amostra de estudantes de escolas diferentes, de professores de escolas diferentes, para que as pessoas possam ir lá dentro, né, durante uma semana, ver, olha, isso é de verdade, não é a equipe, né, lá da professora Roseli e de outros parceiros que está falando, né, é de verdade. E a gente documenta tudo isso. A gente criou também uma feiras afiliadas, um mecanismo. A feira é pequena, a mostra presencial que a gente tem não cabem todos os criativos e os inventores que a gente tem nesse país, nas escolas. Então, por que não criar outros espaços em que a gente possa estar disseminando esse mesmo tipo de abordagem para as pessoas verem, olha, é de verdade. Aquele professor seu, aquele estudante que está lá naquela escolinha lá longe, olha o que ele consegue fazer. Vamos valorizar e aprender com ele.
E a gente tem a série Inspiradores, que é um material que a gente vem produzindo para compartilhar algumas dessas histórias que a gente já aproveita quando a gente faz pesquisas quantitativas e qualitativas. A gente escolhe alguns exemplos que a gente documenta com vídeos, documenta com textos, para que as histórias possam ser, né, compartilhadas e elas sirvam de inspiração. E a gente também leva, para a gente ter indicadores internacionais, a gente seleciona uma amostra dos estudantes, né, de escolas públicas e privadas que participam na amostra presencial para outros eventos no exterior, principalmente a Intel-ISEF, que é onde participa aí um número significativo de países e que é bem competitiva. Então, ela consegue mostrar para a gente, olha, será que os nossos alunos de escolas públicas e privadas são tão bons em STEM, né, quanto os outros de outros países mais desenvolvidos? Ela é uma boa plataforma para a gente testar isso. A gente trabalha muito com a questão de divulgação e comunicação nos tempos modernos. No começo, a gente trabalhava fortemente com TV. A gente trabalha ainda bastante com TV, com press releases, etc., para colocar os nerds na moda, mas a TV tem funcionado mais com os adultos, com os professores e com pessoas mais velhas. Com os estudantes, a gente tem que trabalhar fortemente com as redes sociais. Então, a gente está trabalhando em todas as pontas ao mesmo tempo. A gente tem cursos online para a gente mostrar, olha, se eu tenho um jovenzinho lá no interior do Amapá, será que ele sozinho, se ele fizer um curso online de 30 horas, ainda que o professor não saiba como orientá-lo, será que ele começa a conseguir fazer um projeto de verdade, de pesquisa científica ou de pesquisa tecnológica, ainda no ensino fundamental, no Fundamental 2, né, no ensino médio? Então, a gente tem esses materiais aqui, e a gente percebeu que, a partir do momento que a gente colocou esse tipo de material disponível, que a gente começou a ter jovens que a escola não tinha tradição nenhuma de fazer, mas ele viu em algum lugar na rede social, ficou com vontade, e, às vezes, esse jovem é o primeiro na escola a disparar um processo, né, de que pessoas possam começar a fazer projetos. A gente tem um outro material agora que a gente percebeu que eles estavam fazendo coisas tão incríveis, mesmo de escolas públicas convencionais que não tinham projeto de robótica. A gente via que, quando o jovem queria resolver um problema de verdade, ele começava a ir na internet para tentar aprender. E eles começaram a usar coisas de computação e de eletrônica, mesmo em escolas que não tinham nada ainda implantado no currículo. Então, a gente mostra, é possível, se você puser no currículo, você vai expandir isso. Aí a gente criou um outro curso online que é de internet das coisas, que é para dar uma bagagem para eles conseguirem fazer coisas mais avançadas. Essa aqui já é uma plataforma que está 1 ano e meio rodando, e a gente vai medindo os indicadores. Quem é que está fazendo, o que está produzindo, né? Está socializando, não está? Então, a gente tem vários pontos de medidas nessas plataformas. Essa plataforma aqui, agora, ela está em português, inglês e espanhol. A anterior está só em português, porque a gente também quer ver se a gente consegue, né, impactar em outros lugares. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi a amostra presencial, então a gente seleciona alguns jovens, de que forma para participar em São Paulo? Metade dos jovens a gente selecionou, esses slides vão estar à disposição de vocês, então não tenho expectativa que vocês consigam ler tudo, eu só trouxe para vocês depois poderem olhar. 50% dos jovens a gente seleciona por feiras afiliadas, e outros 50% a gente recebe diretamente pelo site, a gente lê todos os 2.000 e tantos relatórios para a gente selecionar, para a gente conseguir maximizar o número de escolas diferentes. Porque a gente quer ter uma amostra, mostrar que é possível fazer esse trabalho em qualquer lugar deste país. Para vocês verem também a distribuição de meninas, a gente ainda tem o descompasso. A gente tem menos meninas aplicando, por exemplo, em projetos de engenharia. Engenharia também é para as meninas, não é? Estou aqui eu para dizer isso, né? E algumas áreas, a gente também tem muito mais meninas do que meninos. Então, a gente também vai acompanhando isso para que, nas campanhas, a gente possa dar mais visibilidade para as áreas que estão mais desequilibradas. Então, a gente põe mais meninas na mídia fazendo coisas de engenharia, mais meninos na área de saúde, etc., dependendo do ano. E, a partir desses jovens que participam e desses professores orientadores, a gente vai tendo subsídios de para onde que a gente vai a partir desses resultados. E a gente trabalha com uma visitação intensa. A gente teve mais de 15 mil, não apareceu aqui, mas mais de 15 mil visitantes presenciais. E a gente tem também a feira virtual. Enquanto a feira real acontece, a gente abre para votação popular no Brasil inteiro para que eles assistam os jovens que estão apresentando os trabalhos e votem para eles conhecerem outros cientistas. Porque a gente quer que os jovens percebam quem que faz ciência, quem que faz tecnologia. Somos nós todos, inclusive eles, né? Deles se sentirem parte desse processo. Bom, eu vou ter que ir rápido. Nesses 16 anos, as bolinhas vermelhas aqui, de onde a gente já recebeu jovens e professores, né, finalistas, não são os que submeteram, são os que já foram finalistas. Onde que a gente já tem feiras afiliadas, credenciadas pela FEBRASE, e todo ano a gente olha os relatórios para ver como é que eles estão trabalhando, para ver se eles continuam credenciados ou não.
A gente tem um lugar aqui que, a partir das pesquisas que a gente vai tendo subsídios, algumas histórias a gente compartilha ali como os inspiradores. Então, professores de lugares diferentes, alunos de lugares diferentes, como isso mudou a vida deles, se é possível, se não é possível, trabalhar na sua escola com esse tipo de iniciativa. Bom, aí não vou passar por tudo. A gente criou o prêmio Professor Destaque, eles não ganham dinheiro, mas eles ganham fama, e com fama eles conseguem melhorar a infraestrutura da escola, porque eles têm mais força para ir lá na secretaria e falar, olha aqui o que eu consigo fazer, apesar da secretaria às vezes me atrapalhar. Né? Então, ele vai lá e ele consegue dar visibilidade. Então, a gente acha que, mais do que dinheiro, às vezes, o que a gente precisa dar respeito, também tem que dar dinheiro, né? Mas, se a gente não tiver o dinheiro para dar no primeiro momento, a gente dá respeito e a gente dá visibilidade para que ele acredite cada vez mais no seu trabalho. A gente tem pessoas aí com perfis muito diferentes. Né? Por exemplo, o professor Ricardo, ele só escolhe os alunos mais difíceis, crianças, inclusive, às vezes, com necessidades especiais, para trabalhar nos projetos. Não é que ele pega os alunos top. Né? E são coisas desse tipo que a gente valoriza no Prêmio Destaque. Aqui a gente mostra nas feiras internacionais, estão vendo as bolinhas ali? Há uma feira mais antiga, que é a Mostra Tech, mas que é de uma escola de excelência, que ela já ia para essa feira internacional, mas, principalmente, eram alunos premiados lá do Rio Grande do Sul. Depois que a gente começou a trabalhar junto com a Mostra Tech, selecionando alunos pela Febrace, de outras localidades, para ir para lá e vice-versa, a gente começou a oxigenar o sistema, olha as bolinhas ali dos prêmios. Lá no mapa é onde que a gente já teve alunos premiados. E a maioria desses alunos foi a primeira vez na vida que tinha feito um projeto de pesquisa científica, pesquisa tecnológica, e conseguiu ganhar. Na Feira Internacional, só mais ou menos 30% dos alunos ganham algum tipo de premiação. E a tabela, que vocês não estão enxergando, mas a gente está separando ali quais são escolas públicas, quais são escolas privadas e quais são escolas de fundações. A gente, ao longo dos anos, tem aumentado significativamente o número de premiados de escolas públicas, não só de institutos federais e escolas tecnológicas, mas de escolas regulares também. E aí as histórias a gente pode contá-las, não vai dar tempo aqui. Bom, em síntese, o que a gente tem é um programa que é uma plataforma para que a gente, a cada ano, possa ir fazendo hipóteses e verificando, será que, se eu tiver tal tecnologia, será que o que acontece lá na ponta? Então, pela Febrace, pelas submissões, a gente consegue observar isso. A gente aproveita a própria plataforma para a gente conseguir disseminar a aprendizagem ativa, o que é PBL, o que é método de pesquisa, quais são as melhores práticas e ferramentas, não só ditas por nós, mas ditas pelos professores que estão participando, e que a gente compartilha as práticas. E criar aí uma comunidade de aprendizagem, da gente aprender uns com os outros. A gente prova com esse tipo de trabalho que a gente tem talento, sim, inquestionável. Hoje a gente não tem hipóteses nesse caso, a gente tem evidências, que a gente tem talentos em qualquer lugar deste país, e que a gente, principalmente, precisa mudar a cultura e mentalidade, mindset. O brasileiro precisa acreditar mais que pode, e é fundamental que, nas instâncias de Ministério de Ciência e Tecnologia, de Educação, e secretarias, etc., que as pessoas acreditem no potencial dos professores que estão lá, porque, apesar deles ainda não terem tido oportunidade de ter a formação que a gente gostaria que eles tivessem, eles querem, sim, fazer a diferença e estão lá para isso. Então, a gente precisa dar mais espaço para a autoria dos professores e dos alunos nesses processos que a gente vem desenvolvendo. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu já começaria o debate agora. As contribuições maravilhosas. E eu gostaria de agradecer ao Paulo pelo convite. Eu não sei se eu sou a pessoa, ou uma das pessoas mais adequadas para estar aqui, porque eu sou um dropout de engenharia. Eu comecei na engenharia, mas depois fui para a pedagogia, que diziam que era mais fácil na época, mas é uma complexidade enorme para desenhar cenários de aprendizagem que sejam altamente engajadores, que é o problema que eu gostaria de trabalhar rapidamente com vocês aqui, que é como a gente toma decisões de design baseado em evidência dentro dessa tecnologia que a gente construiu, que foi uma plataforma de gamificação, de jogos digitais, que trabalha a matriz de competências do ensino médio, no caso, quando a gente serve secretarias estaduais de educação, principalmente, e da Prova Brasil, quando a gente trabalha com secretarias de municipais. Mas antes eu queria passear um pouquinho sobre essa questão que o Paulo trouxe muito nitidamente, a questão do engajamento das crianças em ambientes de produção de sentido, em matemática e ciências, e mencionar que esse é um negócio que vaza para a
sociedade como um todo, e que tem muito a ver com as formas de produção de sentido que a gente tenta estruturar dentro da escola. Então, nós realizamos em 2007, só para dar um exemplo disso, né, e como essas formas de produção de sentido, e esse olhar para a matemática, por exemplo, e o que John Seely Brown chamava a vida social da informação, é muito complexa, inclusive fora da escola, e como a gente tem dificuldade de se relacionar com essa informação matemática. Então, esse é um exemplo da mídia, né, aliás, muito usada nas escolas já hoje, de debater gráficos da mídia, né. Aqui do lado esquerdo você tem um conjunto de gráficos que o jornalista, estou vendo o Ana ali, que trabalha com esse negócio intensamente também, os jornalistas, na época, tentavam dizer que a importação de automóveis não tinha uma consequência sobre a produção ou a exportação de automóveis fabricados no Brasil, porque todas as curvas crescem. Isso tudo cresce, então está tudo bem. Mas uma análise rápida, na verdade, do lado direito vocês veem uma modificação simples que eu fiz de uma variação bianual da taxa de crescimento das mesmas curvas, e você vai ver que, na verdade, toda vez que a importação aumenta, a produção cai e vice-versa. Então, tem, na verdade, uma correlação inversa do que era proposto na matéria. Então, esse é só para um exemplo muito rápido da complexidade que está envolvida na análise matemática da informação, no que, como eu disse, John Seely Brown chamava a vida social da informação, e, nesse caso, da informação matemática, e que tipo de problema a gente pode encontrar com isso. Obviamente, como a gente não tratou isso bem, mais recentemente, a gente pode ver coisas dessa natureza. Tá? Na política, a gente frequentemente se depara vou nem descrever, né? Mas você tem uma... É quase uma brincadeira, mas não é brincadeira, porque é um contexto político sério, onde o candidato procura se colocar muito mais à frente do que todo mundo, inclusive de quem tem 40% contra 22%, né? No caso, são brancos e nulos. Mas, enfim, eu não estou dizendo quem é o candidato, está cortada a cabecinha dele. Então, eu não posso ser criticado aí. Bom, esse é o cenário, é um cenário onde a gente tem que trabalhar muito mais o engajamento das pessoas, alunos, professores, gestores, de todos os sistemas da escola, com a matemática, por exemplo. Então, onde é que a gente, nesse país, e além de todas as ações que foram descritas aqui, absolutamente maravilhosas, em escala, a maior quantidade de pessoas engajadas com um fenômeno qualquer em educação no Brasil é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O ano passado teve mais de 18 milhões de inscritos. Essa era alguma coisa que o presidente da República ia lançar. Nunca mais a gente teve um presidente da República, mas e com uma quantidade enorme de instituições envolvidas, etc., demonstradamente com um impacto positivo na melhora da aprendizagem das crianças. Ficou meio coisado ali. Mas o problema do desenho desse tipo de Olimpíada aí, que é uma Olimpíada de conhecimento, quem não sabe sai. Apesar de, quando ela está rodando, as pessoas estão engajadas em grupos de estudos e assim por diante, tem um conjunto de ações realizadas, mas 17 milhões dos 18 milhões são reprovados na primeira fase, o que quer dizer que você simplesmente sai da Olimpíada. E mais do que isso, 0 dados são coletados desses que ficam para trás. Eu não faço ideia do que está... Eu, pelo menos, não consegui achar, se alguém que souber me indica, do que está acontecendo com essas pessoas. Então, a gente desenhou, em resposta a isso, um tipo de Olimpíada de aprendizagem, onde você, na verdade, nosso propósito é deixar as pessoas dentro da Olimpíada e não fora. Então, eu vou mencionar, devido ao tempo, apenas 3 decisões de design que foram importantes para a gente, para desenhar esse tipo de engajamento que vocês veem nessa foto. Eu não vou mostrar telas do produto, né, mas eu queria mostrar mesmo o tipo de engajamento que a gente consegue. 3 decisões de design foram feitas aí. A primeira é que não seria uma Olimpíada de aprendizagem, de conhecimento, é de aprendizagem mesmo. O que quer dizer o seguinte: eu vou realizar torneios que zeram
a cada 3 semanas, por exemplo. E aí eu mantenho todo mundo dentro da Olimpíada. Então, ela funciona como uma Olimpíada, mas eu não tenho oitavas de finais que bota Neymar para fora, por exemplo. Eu deixo Neymar dentro, porque eu quero recuperar o cara. Então, é feito um conjunto de torneios e desafios que zeram a cada tempo que a gente analisa qual é o melhor tempo de zerar, para também não desengajar quem está evoluindo. Então, tem todo um sistema de level design, game design aí que é importante perceber para isso ser realizado. A segunda decisão de design é que isso tinha que ser, de alguma forma, bottom-up. Geralmente, um projeto de secretaria, ele chega através da gestão. Quando a gestão deixa passar, chega no professor. Se o professor decidir fazer, ele chega nas crianças. A gente quis fazer com que as crianças começassem, porque, afinal de contas, a linguagem dos jogos é uma linguagem que, naturalmente e de forma voluntária, iria capturar os alunos, e os alunos convidam os professores para fazer o negócio. Então, os professores são aliados de times de alunos que decidem eles próprios autorar uma participação nesse negócio. Então, essa é a segunda decisão de design, e aí tem todo um jeito dos alunos entrarem que independe da permissão do professor, mas depois o professor é capturado porque é convidado pelos alunos. E como os professores quase nunca são convidados para fazer nada, isso fica uma coisa emblematicamente muito interessante para ele. E, finalmente, a terceira decisão de design, no tempo que é permitido eu descrever aqui, é que o que está acontecendo aí dentro é divertido. Tá certo? Simplesmente não são jogos educacionais. O problema com os antigos jogos de educação é que deixaram pedagogos... Eu sou pedagogo, tá? Então eu posso falar isso. Deixaram pedagogos dominar a discussão sobre como construir essas coisas. Então, o game design era absolutamente detestável, na verdade. E aqui a gente conseguiu, ou acha que conseguiu, pelo menos, um equilíbrio de comunicação e poder de decisão entre game designers e pedagogos para que a gente tivesse alguma coisa que fosse divertida. Então, por exemplo, você pode destruir e matar coisas dentro dessa Olimpíada. Obviamente, a gente não deixa as crianças matar nem zumbis, porque zumbis já foram gente um dia. Mas você destrói, por exemplo, células, bactérias que estão atacando o corpo, etc., coisas dessa natureza. E, finalmente, só para mencionar o que eu entendo, então, como isso está articulado com a arquitetura de inovação na escola, a gente tem que pensar, então, quais são os cenários de aprendizagem que a gente quer construir em termos da diversidade de artefatos e ambientes de acolhimento. Isso funciona para você instaurar instâncias de experiências que são significativas, então tem todas um conjunto de exemplos que já foi dado aqui. Trabalhar com as pessoas no processo de avaliação contínua e, principalmente, construir uma educação que é centrada não no aluno, e eu sei que quando eu digo isso é um pouco controverso, mas na construção de relações professor-aluno. E, finalmente, fazer da inovação algo que seja transformador em rede, porque toda inovação ela é ecossistêmica. É isso aí. Obrigado. Oi. Alô? Bom, agora é a parte que vocês têm que fazer o trabalho de fazer as perguntas para o painel. A gente vai distribuir papéis para vocês escreverem as perguntas e mandarem para a gente. A gente tem ainda 15 minutos para perguntas e respostas, então dá para fazer um bom debate. Enquanto as perguntas estão chegando, eu queria perguntar para o painel, fazer uma pergunta para todos vocês, que é... Quando a gente fala de ensino STEM, de laboratórios ou de computação e tudo mais, a primeira coisa que o gestor público ou os professores ou as pessoas falam é que a gente tem que primeiro cuidar do básico, né? Tem que ensinar a matemática básica. Então, isso tudo, ciência, engenharia, tecnologia, isso tudo é depois da gente cuidar do básico. E eu queria, então, perguntar... como vocês acham que
que a gente lida com essa situação que é real no Brasil, que você tem muitos problemas básicos que ainda não estão resolvidos, mas você tem problemas mais avançados que também precisam ser, de alguma forma, resolvidos, né? Bom, alô? Tá ouvindo, né? Uma das áreas que eu trabalhei bastante lá na minha graduação, começo da pós-graduação, foi a parte de processamento paralelo, né? Então, assim, eu não penso sequencial. Eu acho que não é que você vai resolver os problemas básicos e deixar os avançados de lado. As coisas têm que ser ao mesmo tempo. Então, não é porque, às vezes, eu não tenho banheiro na escola que eu vou deixar de ofertar o que há de melhor para os estudantes. Então, acho que a gente tem que fazer essas coisas ao mesmo tempo e é possível. Em relação ao que eu posso ofertar para os alunos, quer dizer, do jeito que está sendo formatada a Base Nacional Curricular, que eles colocam no ensino médio que língua portuguesa é fundamental, então é obrigatório, matemática é obrigatório, depois eu tenho os outros itinerários que, se bobear, em algumas escolas não vai ter nada, né? Isso é inadmissível. Eu acho que, assim, desde as séries iniciais, que a gente observa, as crianças lá na educação infantil, elas são super curiosas e criativas, elas querem aprender, elas aprendem o tempo inteiro, né? Elas aprendem a linguagem sem eu precisar ter um esquema formal de alguém ficar ensinando. Então, elas estão... Eu sempre brinco, eu falo que elas já nascem cientistas. A escola ruim estraga a curiosidade, a criatividade, etc. Então, acho que a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo, porque, inclusive, para aprender matemática, aprender língua portuguesa ou outras línguas, a gente trabalhar com ciência e tecnologia é absolutamente instigante. A criança vai querer ler mais, ela vai querer aprender a dominar as ferramentas matemáticas, porque ela quer entender como é que as coisas funcionam, como é que o mundo funciona. Bom, quem tem contato com crianças pequenas vê como é que é a relação deles com a tecnologia, né? Eles não têm medo, eles exploram, né? Então, eu acho que essas coisas são ao mesmo tempo. E eu acho que os verbos que estão colocados lá na Base Nacional Curricular do Ensino Fundamental, a gente também tem que olhar, porque a parte de experimentação, né, do observar, do refletir e também do sintetizar, né, de eu conseguir construir coisas, está muito frágil ainda. Eu acho que já foi um avanço, né, mas que a gente tem que estar melhorando o tempo inteiro, com o avião voando. Não vai descer o avião para depois melhorar, né? Acho que é o tempo inteiro. Complementando, que eu concordo com o que Roseli disse, eu vejo que, em especial, a abordagem STEM, com enfoque maker, ele tem o poder de fazer com que o estudante volte a gostar da escola, volte a gostar de aprender, volte a querer estar na escola, esquece o sinal, esquece nota. Ele está ali porque ele está apaixonado pelo projeto dele. E a gente tem, hoje, convivido com altas taxas de evasão em todos os níveis escolares. Então, concordo que tem que ser em paralelo e que iniciativas que façam com que o estudante volte a se interessar pela educação, volte a ver significado em estar na escola, elas têm que ser prioritárias, senão a gente vai consertar o banheiro por uma escola que não vai ter ninguém querendo frequentá-la. Vocês não viram? Quero aproveitar, antes de você falar, porque daí a pergunta é para você, Luciano. Do Sérgio Bicudo. Desculpa, pergunta do Sérgio Bicudo, perguntando: muito se discute novas formas de educar. Não seria preciso também rediscutir metas mais, ou coisas mais soft skills voltadas ao futuro? Então, pergunto para você. Sim, alô? Se por soft skills a gente está entendendo uma inteligência social e formas de organização com o outro, por exemplo, naturalmente, talvez a gente tenha deixado um pouco isso de fora, tá na entrelinhas de coisas como colaboração, né? Você, para montar times multidisciplinares de colaboração, por exemplo, se você não tiver inteligência social para resolver o problema de como deixar essas pessoas trabalhando juntas por uma meta, esse negócio, obviamente, não vai dar certo, né? Então, assim, de fato, ficou um pouco a reboque, talvez, nessa discussão aqui, mas não há como entender toda essa transformação que a gente gostaria de fazer e já está realizando, sem trabalhar o que algumas pessoas chamam soft skills. Outras, felizmente, isso já está mais resolvido, deixaram de chamar competências não cognitivas, né? Eu ficava imaginando alguém sem cabeça falando as coisas. Não pode.
Bom, a Márcia Pires pergunta o que torna uma aula maker. Professores com mais de 30 anos de experiência não têm referência de aula maker. E aí onde eles se inspiram, onde eles vão pegar a inspiração. Eu vou deixar para André, mas eu queria só dar uma sugestão. Vão visitar a parte da educação infantil das suas escolas. É simples. A professora é da educação infantil, ela gostou. Vão visitar e conversar naturalmente com as professoras da educação infantil, porque lá tem uma cultura maker emergente que é muito sólida. Aliás, isso está muito bem descrito e discutido em Mitchell Resnick, um livro maravilhoso, Play, Passion, Project. Toda vez eu troco a ordem do título, mas é mais ou menos por aí, é uma referência importante nessa área. Eu diria que existem muitas referências já no Brasil, e a própria pesquisa pela palavra maker deve recuperá-las. O trabalho da rede FabLearn é muito interessante e acredito que todo o conjunto de materiais e recursos que são disponibilizados também. A rede brasileira de aprendizagem criativa está cada vez mais articulada. Eventos como a Febrace, que a Roseli apresentou, tem muita coisa que é maker, talvez não use o nome maker explicitamente, mas carrega essa cultura. E reitero, concordo fortemente que a inspiração na educação infantil ela é fundamental. Recentemente, eu ofereci formação maker para os professores da minha universidade, e os professores de educação infantil da escola foram os que mais vieram, compareceram, e se identificaram fortemente com aquilo, e os outros professores ficavam com dúvidas, mas eu não tenho equipamento para todo mundo, esse grupo vai estar trabalhando com a impressora 3D e o resto vai fazer o quê? E as professoras de educação infantil, é só fazer um circuitinho, como a gente faz com as crianças. Né? Os ambientes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, os espaços, a inspiração dos espaços maker também tem um pouco de influência da cultura de Montessori, também de preparar os espaços para estarem adequados ao desenvolvimento do jovem, desde a criança, a ter acesso aos materiais, a conseguir produzir as coisas e aprender a partir da autoexploração. Então, acho que são referências que podem ser consultadas. Agora, o principal, eu acho que é perder o medo, né? Porque às vezes a gente lê um texto e está tudo escrito ali, mas a gente só consegue entender quando a gente coloca em prática. Então, perder o medo de começar. Existem várias pessoas que publicam, né, uma série de experimentações. A gente, junto com a Febrace, já há alguns anos, junto com o Centro Lehman, com o Paulo e com o MIT, a gente tem feito o FIC, que é o Festival de Invenção e Criatividade, para o pessoal também compartilhar não só estratégias, mas compartilhar que tipo de materiais que estão usando, porque às vezes você não tem uma cortadora laser, mas você pode fazer com papelão num primeiro momento e você cortar do jeito que se cortava até hoje papelão antes das cortadoras, né? Não tinha impressora 3D, a gente fazia de outras formas. É claro que a gente tem que ter sempre a melhor infraestrutura possível, mas a gente deve planejar as coisas e começar com aquilo que a gente tem rápido, porque você vai tirando subsídios. Em relação ao maker, eu acho que é importante trabalhar com a questão do maker enquanto construção, mas também pensar na questão da investigação. Então, de todos os temas que eu estou abordando, de levar a abordagem investigativa, desde coisas muito simples até coisas mais complexas que os meninos acabam chegando nesses projetos que eles fazem na Febrace, né? De observar, de entender como funciona, porque é a partir daí que, quando eu construo alguma coisa, eu consigo ver se funciona bem, se não funciona, para eu dar... Né? Aquele que o Paulo mostrou lá dos Estados Unidos, que eles estão colocando nessa abordagem ciência e engenharia dentro do currículo, trabalha bem isso, né? De você ir para o lado da ciência, gerando conhecimento e voltando, né? Desenvolvendo tecnologia. Eu acho que isso tem que ser colocado desde coisas muito simples, que na educação infantil se faz muito bem, mas continuar levando... Bom, é lifelong kindergarten, né? Levando esse mesmo tipo de abordagem, só que a complexidade do que se constrói, do que se observa, vai ficando cada vez maior à medida que você vai ficando mais velho. Ok, obrigado, Roseli. Então, a gente tem várias perguntas aqui, eu vou tentar resumir algumas delas e combinar. Uma perguntando sobre, mesmo com a BNCC, o professor tem um currículo a seguir e tempo escasso. Como planejar ou pensar uma escola que tenha projetos aula maker, como isso é no exterior? Uma outra pergunta pede para falar mais sobre a base e o que é preciso melhorar. E também uma outra pergunta falando sobre como deve ser a formação continuada do professor para fazer esse tipo de trabalho maker, esse tipo de trabalho de ciência mais investigativa, tal.
Então, vocês podem escolher. Eu vou só começar falando duas coisas. Em relação à base, eu acho que ela tem um problema que é muito comum no Brasil, que é a diferença entre intenção e gesto. Então, no texto introdutório, a base fala tem que ensinar tecnologia, tem que ensinar computação, as novas mídias, tudo mais. Agora, nos objetivos de aprendizagens das disciplinas, não tem nada dessas coisas. Então, é bom que você lê o texto introdutório, eu acho ótimo, é um texto bem escrito, que fala todas as coisas que têm que ser ditas. Mas o professor ele não vai usar o texto introdutório, aquilo é só uma introdução, uma inspiração. O que vai estar na aula são os objetivos de aprendizagem. E nesses objetivos, praticamente não existe tecnologia. Como se a gente estivesse vivendo num mundo onde você vai para o trabalho, você senta numa mesa e faz tudo em papel, né? Então, essa é uma grande necessidade de revisão da base, de revisar não os princípios, os objetivos gerais de aprendizagem, porque não são esses que chegam na escola. A gente tem que revisar os objetivos das disciplinas e falar esse experimento vai ser feito com essa tecnologia, esse tópico de matemática tem que ser aprendido com o computador e tudo mais. Porque se não tiver lá, não vai acontecer, porque sempre a gente vai para a solução mais barata possível, né? Uma outra coisa, rapidamente, que eu queria falar sobre a questão da formação é que a gente trabalha muito formando o professor na escola da seguinte forma: a gente tem um professor maker, que é um novo tipo de professor que é contratado para a escola, e esse professor vai ser o polo de formação dentro da escola. Ele atrai os professores de outras disciplinas, redesenhando sequências didáticas, fazendo oficinas, trazendo os alunos para o... não funciona fazer uma formação fora, que você leva os professores da escola, passa uma semana fora, volta para a escola e agora faz. Tem que ter uma pessoa na escola que seja o líder, que seja o instigador, que seja o formador contínuo para que essas coisas funcionem, porque elas exigem um tipo de orquestração na sala de aula, um tipo de redesenho didático que ainda é muito difícil para o professor, porque ele tem que dar as 8 aulas dele no dia e ele não dá conta de fazer tudo, né? Então, isso exige um investimento nessa nova figura. Então, com isso, eu queria passar para vocês também essa questão da base, a questão como ensinar essas coisas num tempo escasso e da formação continuada. Só do tempo e espaço, acho que assim, essa é uma discussão que vai assim, do ensino fundamental, do médio e do ensino superior. Cada vez que a gente inventava que tinha que aprender mais alguma coisa na escola, a gente inventava mais uma disciplina e que tinha uma carga horária, etc., e as aulas eram predominantemente expositivas, né? Então, expositiva, a aula tinha que ser curta, porque senão nem o professor aguentava, nem o aluno. Então, acho que essa rediscussão dos tempos e espaços, ela precisa ser feita. Então, entender quais são os objetivos, né? O que você quer provocar nos alunos para que você faça isso de forma mais eficiente, né? De professores. Porque, quando você trabalha com aprendizagem ativa, pedagogia de projetos, etc., nossa, 40 minutos, na hora que está ficando legal, toca o sinal e tem que trocar de canal, né? Então, assim, a gente, em algumas atividades que a gente fez em escolas, veio dos próprios professores, dos alunos, de pedirem para o diretor mudar, né? Colocar a aula de história junto com a aula de artes e junto com a aula de, sei lá, de geografia, porque eles estavam num projeto integrado fazendo uma coisa muito legal e que eles não queriam que tocasse o sinal naquela hora, não queriam nem sair para o recreio. Então, assim, isso tem que ser discutido. Eu me lembro até que na engenharia, outro dia, falaram, não, mas está faltando ética. Ah, não, então vamos criar uma disciplina de ética. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, e por isso que a gente precisa aprender muito, né? Junto com os professores de educação infantil, e porque esse conhecimento, né, todo é o que vai fazer com que a gente consiga rediscutir melhor, né, tempos e espaços, como é que num tempo curto, né, a gente consegue fazer coisas interessantes. Queria dar um exemplo rápido, dá tempo, 1 minuto, um exemplo rápido do que a gente está fazendo na Universidade Federal de Pernambuco, né, no nível universitário, portanto, juntando 4 departamentos numa única disciplina. Naturalmente, a gente não está fazendo isso dentro do sistema de informação da universidade, porque tem uma discussão no conselho universitário. A gente está simplesmente marcando as nossas disciplinas no mesmo dia e hora e juntamos os alunos, ficam entre 80 e 100 alunos de cada vez, e a gente roda uma disciplina multidepartamental com times multidisciplinares
multidisciplinares que investigam problemas e demandas da sociedade e constroem soluções ao longo do semestre, soluções que são físico-digitais. Então, envolve ciência da computação, engenharia de software, design e psicologia, que é o meu departamento. Então, assim, a gente tem que começar a fazer esses experimentos, quebrar essas barreiras. Essa disciplina, na verdade, já tem 10 anos, 5 anos nesse formato, e não tem aula, o que é melhor ainda. Tá? Tem quests que os alunos vão fazer, os times vão fazer, e a gente comenta a cada segunda-feira, e isso evolui o projeto deles. E é um sucesso. Queria complementar também de que eu acho fundamental a visão da gente ter flexibilidade curricular. E mesmo a Base Nacional Comum, ela não impõe a ideia de disciplina. A legislação vigente não impõe a ideia de disciplina. As escolas têm disciplinas em geral porque fazem mais do mesmo há muito tempo. Há toda uma cultura de vencer o currículo, de vencer o conteúdo, e muitos professores acabam ficando prisioneiros de dar conta de tudo aquilo que está escrito lá que eu tenho que ministrar e não ministra as questões em profundidade. Quando a gente para refletir, olhando nossa escolarização pregressa, quanto conhecimento, quanta informação nos foi passada e quanto a gente reteve efetivamente, a gente percebe um grande percentual de tempo, energia, salário, luz, água e todos os insumos que estão sendo desperdiçados, porque a gente não está retendo essa informação. Então, entendo que vale a pena investir naquilo que traz significados, naquilo que pode ser visto em profundidade e que os currículos podem ser interpretados dessa forma, como sendo orientações úteis e importantes, mas não necessariamente que todos os conteúdos têm que ser cobertos com o mesmo grau de profundidade. Alguns são mais importantes que outros, alguns podem ser priorizados em detrimento a outros, conforme o perfil da turma, conforme as conveniências pedagógicas, e, portanto, nos dá a flexibilidade de trabalhar outras formas. E quanto ao perfil do professor maker, é uma dificuldade muito presente de encontrar professores que tenham o perfil adequado. E eu percebo que existem muitos makers na sociedade, muitos professores são makers, mas não se reconhecem como tal. E o maker ele também tem uma conotação de valorizar aqueles conhecimentos práticos que muitas vezes os pais dos estudantes têm, as pessoas do bairro possuem e que não são valorizadas porque não são conhecimentos científicos. Então, tem todo um lado de abrir um pouco mais a escola para que workshops do encanador, do eletricista, ele possa vir e fazer participações dentro da escola e transformar aquele conhecimento que não parece ser científico, mas que tem muita ciência por trás, num conhecimento que vai enriquecer, trazer significado e fazer com que os estudantes gostem do que estão aprendendo. Obrigado, André. A gente tem mais 30 segundos. Algumas perguntas a gente não pode responder, mas se tem um e-mail, a gente vai compartilhar com os panelistas. Obrigado pelas perguntas. Só queria terminar fazendo um rápido comentário sobre o que o André falou, é que eu acho que a gente sempre tem que ter em mente que qualquer iniciativa de educação no Brasil tem que sempre pensar na questão da equidade, porque a gente é um país desigual e a educação tem que ajudar na redução da desigualdade. Em relação especificamente a essas coisas que a gente falou, de computação, maker, ciências e tudo mais, ela tem que estar sempre voltada a essa questão da redução da desigualdade, porque para o aluno de classe média, para o aluno de classe alta, ele vai para a escola de qualquer jeito, porque ele não vai abandonar a escola se a escola for chata, se a escola não for falar de coisas que não tem nada a ver com o contexto e com a vida dela, porque o aluno vai para a universidade e tal. Agora, para o aluno de baixa renda, o aluno que não tem pais com grau universitário e tudo mais, esse é o aluno que precisa de uma escola interessante, de uma escola que segure ele lá, uma escola que engaje ele em atividades interessantes. E então a gente imagina que não, vamos dar o básico para esse aluno, mas o básico é o chato, o básico é o que ele não gosta, o básico é o que ele não se identifica. E a gente, na verdade, precisa fazer a escola para esse aluno ser a escola mais interessante, com oficinas, com aulas diferentes, com laboratórios e tudo mais, porque senão a gente vai perder uma grande chance que, às vezes, só vem uma vez a cada geração de incluir esses alunos no mundo do conhecimento, no mundo da escola, no mundo do saber. Então, muito obrigado a todos, aos panelistas e...